em mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, compadece de todos nós, criaturas imperfeitas que te buscam através do bondoso Mestre Jesus. Ampara-nos, Papai do céu, mostra-nos o caminho a seguir, a fim de que a esperança renasça em cada dia e a luz se faça na estrada pedregosa dos testemunhos. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela paz do nosso coração, pela oportunidade de palmilhar a escolinha de amor na oficina do Evangelho de Jesus. Que hoje, na reunião que se prepara, possamos compreender a exiguidade da vida terrena. Tudo passa rapidamente e muitas vezes deixamos-nos envolver nas dúvidas atrozes, mas a certeza da continuidade da vida é para cada um de nós uma esperança renovada. Que os céus sejam o pronto socorro espiritual, onde o amor é a compressa balsamizante para diminuir o sofrimento que impera nas famílias. E para aqueles que deserdados estão de um lar, que possamos envolvê-los em vibrações de paz, para que o teu amor, Mestre querido, leve a Deus nosso Pai a súplica de melhores dias para a pátria querida. Que cada um de nós possa sentir o coração envolvido na prece que Jesus nos ensinou para chegar até as tua infinita bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que os céus, centro espírito obreiros do Senhor, seja a porta da paz em todos os corações, a fim de que as almas sofridas cheguem, sejam amparadas, e as almas que aqui servem como tarefeiros possam também levar esperança, aceitação em todos os percalços da existência.
que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe possa envolver em esperanças renovadas o coração em sofrimento. Obrigada, Senhor. Obrigada. Do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o estudo da lição hoje é uma fala de Paulo aos Filipenses quando ele diz: prossigo para o alvo. É a lição número 50. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer. Desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, os primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual e, por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Mensagem bastante clara, onde Emmanuel relata a vida do apóstolo em dois momentos. Quando Saulo, que nasceu hebreu, torna-se doutor da lei, utilizando do poder e da força, persegue cruelmente os cristãos. E depois da conversão na estrada de Damasco, agora Paulo, no serviço de iluminação, se esforça na sua regeneração,
Abandonou as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre com humildade, paciência, compreensão, perdoando aos insultos, açoites e pedradas. Sem esmorecer, buscou o alvo, que ainda e sempre é a união do discípulo com o Mestre, a ponto dele dizer: não sou mais eu, e sim o Cristo que vive em mim. Jesus envia mensagens revelando as belezas da vida superior. Porém, muitos permanecem dormindo nas conveniências pessoais, nas vaidades efêmeras. O homem do mundo atual costuma procurar vitórias na expectativa de melhorias efêmeras. Aguarda a possibilidade de uma viagem de luxo sem esforço. Com Paulo, todavia, aconteceu o contrário. Levantou-se e marchou para as etapas eminentemente educativas de autoburilamento e crescimento espiritual. Por que estáis dormindo? Perguntou o Mestre aos discípulos. Ouçamos nós sua interrogação e busquemos a edificação e o trabalho, evitando situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O aprendiz que busca o alvo é esforçado, operoso e vigilante. Enquanto encarnados, levantemo-nos e que Jesus abençoe nosso propósito de acordarmos, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas fantasias e pesadelos. Que assim seja. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Pai amado, laços de energias apertados a se desatar, se desprender, laços fluídicos que prendiam no corpo o espírito em seu viver, laços
laços apertados de amor, a compreender que a entrega é iminente e se nega a deixar acontecer. Laços que parecem se desfazer rapidamente e que friamente o tempo parece recrudescer. Ele se foi, não volta mais, e eu sozinho a chorar por ti, meus ais. Mas no desespero espero a hora passar, espero o tempo para suportar a sua partida, que mudou tanto a minha vida. Mas Deus, como Pai, ouviu meus lamentos, a minha amargura, e com doçura respondeu-me através da oração. O preito da oração muda no peito o coração, depositando esperança e coragem, diminuindo a voragem de ver-te partir. Então o amor e respeito pela sua partida que agora trago em mim, faz-me ver que sofrimento tem fim. E quando em meus pensamentos te buscar, te encontrarei nas lembranças em mim. E os dias passarão, talvez um tempo longo, e eu te encontrarei agora verdadeiramente, no plano espiritual, o qual da vida é a semente. Nascer, crescer, morrer, para desenvolvimento do amor em todos os corações. São as leis divinas ensinando que a morte não existe, pois vivemos em muitas dimensões. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus, sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Olha, Jesus menino, Ele está sorrindo. Olha, meu pequenino, Ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus, sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Dorme, sonha, dorme. Então vamos, irmãos queridos, unindo os nossos corações, ligados a Jesus, à espiritualidade amiga, responsável pelo SOS à distância, ligados a Deus Pai Criador, porque Ele só quer, só pensa e só oferece o bem para nós.
que juntos possamos envolver os nossos irmãos que estão necessitados, que deixaram seus nomes nas caixinhas de vibrações do Obreiros e que neste momento estão em sintonia conosco através da espiritualidade amiga, e que eles possam receber o equilíbrio para o corpo físico, a esperança para a alma, o refazimento, através, Senhor, de novos ares, de novos pensamentos, empenhados na sua mudança interior, para cada vez mais saírem da fase atual. Os remédios chegam através da espiritualidade, mas a cura, Senhor, é de cada um de nós. Então que eles possam ter força, bom ânimo para mudar os hábitos atuais, para se sentirem cada vez mais perto dos amigos espirituais, mais perto de Jesus, confiantes de que Deus dá para nós a prova exata que precisamos para a nossa melhora. Vamos envolvê-los com todo o nosso carinho, com toda a nossa luz, para que despertem e tenham uma semana reparadora, confiança e alegria de viver. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Abençoados sejam esses momentos em que, reunidos em nome de Jesus, possamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, a bênção da nossa vida e o dia de hoje, repleto de abençoadas oportunidades para o aprendizado de nosso espírito imortal. Jesus, que o nosso coração esteja receptivo ao aprendizado do seu Evangelho, transformando-nos em pessoas melhores, mais serenas e alegres, solidárias e confiantes, aceitando nossas provas como necessárias para o nosso crescimento espiritual. Que a fé seja sempre fortalecida em nossos corações. Que a bondade imensa de Jesus permita a melhora física, moral e espiritual de todos os enfermos que na noite de hoje suplicam e aguardam o socorro para suas dores. Que a luz celestial envolva o nosso lar, para que ele seja sempre um ninho de amor, amizade, esperança e alegria para todos os familiares. Que a nossa fala
seja sempre para estimular o bem. Que as palavras sejam de perdão e bondade, de estímulo ao bem, de otimismo e esperança, de calar a explosão da cólera, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros. Examinemos o sentido, o modo e a direção de nossas palavras, para que elas sejam sempre bênçãos para quem nos ouve. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Na noite calma, sozinho em prece, minha alma pede a ti, Senhor, a paz do mundo, sorriso franco que seca o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Na noite calma, sozinho em prece, minha alma pede a ti, Senhor, a paz do mundo, sorriso franco que seca o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Elevemos os nossos pensamentos ainda mais e nos sintonizemos com Jesus para pedir-lhe que a luz clareie em nosso caminho. E diz Jesus que ela será dada. Vamos pedir forças para resistir às tentações desse mundo moderno e de resistir a todo o mal. Diz Jesus que a teremos. Vamos pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão nos ajudar e nos servirão como guias, palavras de Jesus. E nessa fé fervorosa vamos pedir bons conselhos para fazermos as nossas escolhas do dia. Diz Jesus que jamais nos serão recusados. E assim vamos bater nesta porta de Jesus, do seu Evangelho, para que ela se abra e nos dê condições de viver com melhores escolhas. Mas vamos pedir sinceramente, com fé no mundo maior, com o fervor e a confiança de saber que esse irmão Jesus está conosco todas as horas de nossa vida. Que assim seja, na graça de Deus. Quando estou junto a Jesus, vejo a luz do teu olhar. Quando estou junto a Jesus, sinto a vida descansar. No caminho
teu carinho. Sou menino, passarinho, com vontade de voar. Sou menino, passarinho, com vontade de voar. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, esperando que a Sua luz nos envolve, nos fortalece na fé, na esperança, naquela alegria de viver, nos dando toda a sustentação que precisamos para pedir para os nossos irmãos que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes em seus lares, aqueles nossos irmãos que andam pelas ruas não têm um teto para voltar, pela nossa família, por nós mesmos, Senhor, que a Tua luz continua nos envolvendo, trazendo a saúde do corpo, da alma, aquela confiança que o Senhor está sempre conosco, pois o Senhor não abandona os seus irmãos. Continua nos fortalecendo, Senhor, os nossos lares, envolvendo todos aqueles que sofrem. Que pedimos, Senhor, envolve o nosso Brasil em muita luz, com a certeza que o Senhor está sempre por perto, cuidando de cada um de nós. Continue envolvendo a cada um de nós, os nossos lares, e a confiança em dias melhores que virão. Que assim seja, graças a Deus. Salve Maria, Mãe do Nazareno, Mãe do Redentor, roga a Deus por nós em seu louvor e pede a Deus também assim bênçãos, paz e amor sem fim para os que padecem, os que padecem em grande dor. Salve
Maria, salve Maria, Maria, salve, ó Mãe Santíssima, salve, ó Mãe Puríssima, luz do eterno bem, rogai por nós. Roga a Deus por nós, por todos nós. Salve, salve. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um encontro. Pai misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos nós e que possas interceder por todos que buscam paz em seus corações, fazendo brilhar o clarão da esperança, e que essa luz nos esclareçam quanto às imperfeições que nos afastam dos bem-aventurados. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que através dos nossos esforços podemos abreviar o tempo das nossas provas. Que Deus, na sua infinita bondade e amor, nos dê força para perseverar no caminho do bem. Derramai, Senhor, sobre todos que sofrem uma luz, principalmente aqueles que se encontram pelo caminho do mal. Que os bons espíritos os envolvam e que o brilho do seu olhar doce e sereno consiga adentrar a esses corações ainda tão arredios e perdidos. Sustenta-nos para que não desanimemos e que seja feito sempre a vossa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima e abençoada noite a todos. Gratidão, Jesus. Ó Jesus, meu queridinho, quantas flores no caminho homenageiam os passos teus. Representam todas as glórias que o amor nesta aurora reverencia ao Evangelho teu. Ó Jesus, meu queridinho, nossos passos no caminho reverencia o exemplo teu. Ensina-nos, Mestre querido, a abençoar os peregrinos que examinam todos a busca do amor teu. Amados corações em Jesus, reportamos as bênçãos que o sofrimento redentor traz como chance de aferição de um passado culposo. Ante o brilho das estrelas, semeamos esperança aos detratores da tua mensagem. Contudo, o tempo nos confinou no julgamento. Ensinaste-nos a não julgar para não sermos julgados, mas desferimos na fala e nos versos em proveito o rancor entre nações que se transforma em contendas. Perdoa-nos, Senhor. Hoje o lamento ecoa de polo a polo. A guerra leva ao sofrimento famílias inteiras que contemplam com imensa dor a violência que destrói sonhos e vidas. Perdoa-nos, amado Mestre, se ainda somos os abjetos seres que possuem o selo da concórdia, mas não conseguem a semeadura da paz duradoura. Respeito ao próximo e humildade são lições para toda a humanidade em desafios constantes. Perdoa-nos mais uma vez. É a nossa súplica.
que o amai-vos uns aos outros seja a forma de nos aproximarmos de ti, meu Senhor e Mestre. Ensina-nos a perfilar na educação com Deus, fazendo da escola viva do teu Evangelho de luz o exercício da caridade, do amor e do perdão. E se ainda a humanidade não acolhe o teu exemplo de renúncia e sacrifício, que na simplicidade das atitudes enobrecidas, a caridade seja o resumo das tuas lições de fé e de esperança. Gratidão, Mestre amado. Gratidão a todos. Meimei, Piracaia, 18 de abril de 2025.